E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo, meu dileto companheiro Alcir Almeida. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre a perfeição moral. Estamos estudando as virtudes e os vícios. E eu vou começar o programa pedindo para o Almeida comentar se é repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem. O Almeida vai comentar para a gente logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, meu caro, seja bem-vindo. Mais um programa comentando as questões do Livro dos Espíritos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, com muita alegria, muito honrados em estarmos compartilhando com vocês reflexões sobre esse livro que já há quase 170 anos está aí à nossa disposição para a gente estudar, aprender e tentar ser um pouquinho menos ignorante do que nós somos. É verdade, Almeida. A nossa ignorância ainda nos prende. É muito infinita ainda. Ainda, muito. E aí, Almeida? A questão 902, o Kardec fez essa pergunta. É repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? Então, eu olho lá para o Almeida, o Alcir Almeida, e o Almeida tem lá uma casa maravilhosa, tem uma conta bancária recheada. Tem 200 Ferrari no estacionamento. 200 Ferrari no estacionamento. E eu digo assim, caramba, rapaz, eu queria ter um pouco da riqueza do Almeida, porque eu gostaria de fazer o bem às pessoas. Se eu tivesse essa riqueza, eu distribuiria para os mais necessitados. É repreensível esse tipo de sentimento, de comportamento, Almeida? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu aprendi que quando alguém quer fazer o bem, ele vai lá e faz. Ele não fica prestando atenção em quanta Coca-Cola tem na geladeira do vizinho. Faz o que pode, mas faz, né, Almeida? E não se importa se o vizinho tem Coca-Cola, Fanta, se tem, como diz o outro, chá ou café no armazém. Ele olha para o seu armário e faz com o que ele tem. Com o que ele tem. Ele se preocupa com o que ele pode fazer, né? Então, é repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? Olha, cada um com seu cada qual, ado, cada um no seu quadrado, né? Quem quer fazer o bem, que faça, né? Ah, mas o fulano tá cheio do dinheiro e... Gente, a pessoa tem sua vida, tem seu destino, tem seu trabalho. Nós já falamos aqui que digno é o trabalhador do seu salário, né? Isso aí tá lá no Evangelho. Se a pessoa recebeu por herança ou trabalhou, ela é digna de ter aquele bem. Como ela vai utilizar é um problema entre ela e o Criador. Ela e a sua consciência. Ela e o seu futuro. Exatamente. Isso é que é o mais duro. Opa, deu até rima, né? Mas não foi intencional. O problema é o futuro que a pessoa constrói. Agora, eu tenho compromisso com o meu futuro, não é com o teu. Não é com o do fulano. Né? Essa é a questão de fundo aqui. Será que se eu tivesse as 200 Ferraris na garagem, uma garagem com capacidade de colocar 200 Ferraris, estaria... Você seria rico só pelo tamanho da garagem. Pois é. A pergunta é, será que se eu tivesse essa garagem, eu realmente estaria preocupado em fazer o bem? Né? Será que... A questão, como semana passada a gente falou, a gente vai criando gatilhos para enganar a própria consciência. É verdade, para se enganar. Para se enganar. Caramba, se eu tenho, eu vou lá e faço. Acabou. Você me se lembra, eu tenho Almeida, à vontade. Você lembra uma vez, nós estávamos num trabalho social
distribuindo cesta básica Uhum. para uma comunidade. E um colega chegou e falou assim: bacana esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho social, mas... Exatamente, convidamos. Ele disse: não, mas eu não queria distribuir cesta básica, eu queria fazer uma coisa maior, uma coisa, capacitar as pessoas para que elas ganhassem seu próprio sustento, etc. Eu falei: cara, que ideia brilhante. Vamos montar um curso. Ótimo, maravilha. Mas, por enquanto, nós podemos fazer isso. O fato que, até hoje, o colega nem distribuiu cesta, nem fez nada mais. Ou seja, às vezes uma ideia, uma vontade, ela é positiva, mas se não houver as condições e a disposição para efetivamente realizar aquilo, então é uma coisa infrutífera, inócua, né? É como o invejoso de querer a riqueza do outro. Faça com o que você tem, porque provavelmente, se você tivesse tanta riqueza assim, você não teria tempo de se preocupar com a necessidade do outro, porque você estaria preocupado em manter a sua própria garagem cheia de Ferraris. Uhum. Você teria tanta Ferrari para cuidar que não ia se lembrar da necessidade do outro, né? Então eu achei interessante, porque você disse: faça com o que tem no seu armário, não fica olhando o armário do outro, não. Não, infelizmente é por aí mesmo, né? Deixe que o outro use o seu armário do jeito que ele quiser. Isso, né? Eu acho que a resposta é justamente essa. A questão não é prestar atenção na vida alheia, é prestar atenção na própria. É isso mesmo, Almeida. Vamos à resposta? É repreensível invejar a riqueza pelo desejo de fazer o bem? E os espíritos disseram o seguinte: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro, verdadeiro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta, pessoal? Ou seja, você não está interessado, não é só na riqueza mesmo, e fazer o bem é só uma desculpa? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente, não é a si mesmo. Essa aqui é interessante, né? Você não quer fazer uma caridade com essas 200 Ferrari? Inclusive, eu não tenho nenhuma. Para! É por aí, Almeida. Questão 903. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Caramba. Aqui, Almeida, antes de você falar, chamar a atenção dos nossos ouvintes, reescutem bem a pergunta. Ele está perguntando se há culpa em estudar os defeitos dos outros. Não é condenar, não é criticar, é estudar os defeitos dos outros. Por favor, Almeida. Pois é, eu vou pegar uma cola, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Né? Tem uma pergunta muito semelhante a essa aqui. Né? A culpa em estudar os defeitos dos outros, porque acabamos de responder que cuida da sua própria vida. Isso. Né? E aqui tem algum mérito em cuidar da vida alheia? Depende. Aí vem um belo depende antes de começar a conversa. Uhum. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo saber se o Alci pinta cabelo para falar mal dele? Então o objetivo é falar mal dele. É. Eu estou querendo saber da vida do Alci para ver, poxa, para que essa vaidade? Eu estou fazendo o exemplo de mim mesmo, porque quem me conhece sabe que eu não pinto. Aí o que acontece? Eu estou querendo aprender a não ser vaidoso como ele é. Aí é aquela história, né? Sábio é aquele que aprende com erro alheio. Exato. Aí tem validade. Né? Então, muito depende daquilo que eu quero. Eu estou querendo aprender com o erro do outro para me esforçar, para evitar cair nos mesmos equívocos que o próximo caiu, tem mérito. Aprender com o erro dos outros é prova de sabedoria. Tem validade. Agora, se eu quero apenas para falar mal dele, para tentar me colocar num nível superior ao dele, ele caiu essa eu não caio.
aí é vaidade. Aí é vaidade. Aí é exatamente. vaidade, né? Se eu estou querendo ver o defeito dele para dar um jeito de derrubar, para eu ficar com a melhor parte, é egoísmo. É. E vamos lembrar, nós estamos em Brasília, né? Um dia desse eu ouvi umas conversas, eu falei, que coisa boa que eu já estou 7 anos aposentado, não preciso mais saber dessas coisas, né? Porque no meio, digamos assim, no trabalho, tem muita gente querendo derrubar o outro. Né? Uhum. Apenas para ficar no lugar do outro. Aí é egoísmo, não tem outra coisa. E muitas vezes não vai ganhar nada, é só pelo lugar. Só pelo ego. Só pelo ego, Só exatamente. Só para agradar o ego. Né? A culpa em estudar os defeitos do outro, se é para criticar, se é para derrubar, se é para fazer o mal ao próximo, de alguma forma, a culpa sim. Agora, se você quer como estudo de caso, vamos usar a expressão acadêmica, verdade, né? é verdade, Como um é estudo de caso para aprender o que não fazer, aquela pessoa está sendo um não exemplo para você e você está aprendendo com ela, que bom, aprenda. Aprenda. Não há nada de de culpável nisso. Exatamente, Almeida. E a resposta vai exatamente nesse sentido, Almeida. Uhum. É repreensível invejar, a culpa em estudar os defeitos dos outros, se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Se você critica o outro por ser duro, seja dócil. Se você critica o outro por agir com baixeza, seja grande em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, que diz o seguinte: ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Pois é. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Questão 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Agora, Almeida, não é mais do indivíduo, é da sociedade. Eu estou analisando, vendo, estudando, identificando as chagas na sociedade onde eu estou inserido. E não apenas identificando essas chagas, estou revelando também. Eu continuo com análise semelhante, mesmo porque a pergunta é semelhante, né? Só sai do individual para o coletivo, né? Isso. A pergunta é, qual é a intenção de quem revela? Porque aqui ele não está fazendo e ficando quieto, ele está revelando, né? A culpa em sondar as chagas da sociedade e revelá-las? Um padre, quando levanta e fala, vamos parar de ser egoístas. Nós somos todos egoístas, precisamos deixar de sê-lo. Ele está querendo que a sua paróquia, que a sua comunidade haja de uma forma mais cristã. E isso se aplica a qualquer líder religioso bem intencionado, é válido. Mas isso também é aplicável a um escritor, né? A um jornalista. A pergunta que toda vez que a gente olha uma coluna de jornal mais agressiva e criticando alguma situação, algum evento, qual é a intenção aqui? Exatamente, Almeida. Qual é a intenção aqui? Onde é que ele quer chegar com isso? Onde ele está chegando com isso? É. Ele está querendo só jogar
a sujeira para um lado e jogar em cima de alguém, ou ele está querendo mostrar que há um erro no comportamento social, né? Um escritor, e eu fico lembrando de Honoré Balzac, La Femme Trentaine, a mulher de 30 anos, em que ele falava muito da hipocrisia, da falsidade, tudo, da sociedade francesa. E ele criticava muito. E ele queria era dinheiro, vender. E as pessoas queriam, naturalmente, ler essas críticas. Mas ele também precisava, porque senão ele ia passar fome. Enfim, era o dom que ele tinha. É o talento que ele encontrou que era comerciável na época. Tudo, quando a gente faz uma crítica social, é aonde a gente quer chegar, né? Não, eu quero fazer uma crítica porque eu quero me mostrar mais inteligente para votarem em mim. Não é nobre, não é válido, não é um valor válido. Eu estou fazendo essa crítica, eu sou jornalista porque eu quero vender jornal. Eu estou fazendo essa crítica, eu sou jornalista porque eu quero minimizar o valor dessa figura política, porque uma oculta de meu interesse está aqui pronta para substituí-lo. A gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Então, de forma semelhante ao que a gente fez na questão anterior, tudo vai na intenção. Eu estou estudando um caso, eu estou aprendendo como as coisas são realizadas, executadas na sociedade, visando que no futuro as coisas sejam feitas de melhor forma, o bem público seja melhor gerido, o mérito do indivíduo seja tomado em maior conta do que sua relação política, do que sua relação social, do que suas relações familiares. Nós precisamos disso, né? Tudo vai da intenção com que se faz a crítica. Com que objetivo, aonde eu quero chegar, o que eu quero executar, o que eu quero realizar, e se eu quero realmente transformar a sociedade em algo melhor, ou se eu quero colocar-me no lugar, eu quero estar melhor posicionado no momento seguinte. E só isso. E é apenas isso. É exatamente. Essa questão tem uma questão dentro da questão. Eu vou ler a resposta da primeira. Isso, depois nós vamos na segunda. E depois nós vamos à segunda. Mas o seu comentário já abrangeu tudo. Diz o seguinte: isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo, ou seja, a fazer a sondagem, a revelação. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura, apresentando quadros que frequentemente são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Porque ele está fazendo uma coisa que poderia ser um bem, mas pelo objetivo e pelo resultado perdeu todo o benefício que a sociedade poderia auferir. Então o Kardec faz uma pergunta dentro dessa pergunta: de que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Pois é. O que eu vou ganhar com isso? É igual aquela história de como é que eu vou saber se aquela mensagem que eu recebi num grupo mediúnico é de realmente quem assinou? Não interessa. Não interessa quem escreveu a mensagem é boa? Aprende, retende o que é bom e esquece o resto. O cara fez uma crítica porque houve uma grande licitação, houve uma concorrência e aquela concorrência está eivada de erros. Está eivada de erros a licitação. Ponto. Acabou. Aquele processo não deve prosperar, tem que parar ali. Corrige. Não me interessa mais do que isso. Eu paro aqui. Né? E vou ficar com a coisa, vou reter o que é bom. Agora, eu não quero saber da fofoca. A fofoca não vai me fazer crescer. Aí começa, né? Por que errou? Quem errou? Com que intenção errou? Tem lá um juiz, tem um tribunal de contas, tem um auditor.
para cuidar disso. Acaba você fugindo do caso principal, que é o fato em si, e você, quando menos espera, está envolvido ali nas fofocas, como você disse, Fofocas, não. em busca do que não é interessante. E a resposta vai nesse sentido, Almeida. Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveite-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se desejava provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Já tem isso. É isso. Já tem isso, né? Não basta você mostrar o erro da sociedade. Como é que você está se comportando? Será que você não está criticando no outro uma prática que é sua também? Cabe mais uma pergunta, né, amigo? 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Pois é. Ou seja, é aquele dito, né, Almeida? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é. E eu gostaria de fazer essa pergunta, vou mudar só uma palavra aqui, tá? Uhum. Certos palestrantes falam de coisas muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Boa. Eu me faço essa pergunta toda vez que eu preciso ir ali no auditório para fazer uma palestra. Eu me faço essa pergunta. Verdade. Caraca, o que eu estou falando aqui, eu estou dando exemplo. O que eu estou falando aqui é o que eu realizo na minha vida, é o que eu busco realizar na minha vida. Eu fico lembrando daquele livro Voltei, né? Irmão Jacó. Irmão Jacó, e nós sabemos quem é, mas deixa para lá. Isso. E o irmão Jacó fez grandes coisas para o movimento espírita, e quando ele chegou do outro lado, ele realmente acreditava que seria recebido com banda e fanfarra. E ele acabou descobrindo que lê do engano, ele acabou descobrindo, chegou lá na praia, né, e encontrou um espírito de grande luz que brilhava a presença daquele ser, e era uma professorinha do interior. Pois é. O importante é o que a gente faz. Não que o que a gente fala não seja importante. É importante. Claro. Mas mais importante é o que a gente faz. Então, quando ele está fazendo a pergunta aqui, certos autores publicaram obras muito bonitas, mas eles mesmos não aproveitaram da sabedoria das obras que eles escreveram. Tem mérito? Tem, porque ele escreveu uma obra muito boa. E ele será reconhecido e tido pelo que ele fez ao publicar aquelas ideias. Mas que bom seria que ele pudesse aproveitá-la, que aí o proveito, a luz, o mérito seria infinitamente maior. Então, nós que fazemos palestras, aprendamos isso. Somos apenas palestrantes. Melhor será que sejamos bons cristãos. Bom palestrante, tudo bem, mas melhor seria, muito melhor é ser bom cristão. E a gente não esquece também, né, Almeida, que como palestrantes, o primeiro ouvinte somos nós. É o ouvido mais próximo da nossa boca, é o nosso. Né? Então, a gente nunca fala para os outros. Não. A gente fala para os outros também. Vamos lá na resposta. A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, mas não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos daquilo que eles semearam. Essa imagem é perfeita, né? Olha, cara, você plantou, você cuidou, frutificou, e você não pegou nenhum para você. E você não colheu, rapaz. Nenhum para você pegou. Como você disse, tem um mérito, claro, porque você beneficiou muita gente, etc. Mas o principal, que era você,
usufruir do seu trabalho, você jogou fora. Não. Desperdiçou Todo o a esforço oportunidade. intelectual que você teve ali para escrever, para falar, para fazer uma palestra, para escrever um livro, você não aproveitou. É isso, meu caro. Almeida, eu acho que eu vou ficar por aqui, o nosso tempo está bem curto. Isso. No próximo programa, nós vamos começar perguntando o seguinte: aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? Olha que pergunta interessante. Vou te dar uma semana para você ficar pensando sobre ela. Essa eu vou ficar pensando nela. E no próximo programa você comentar para a gente. Tá, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela companhia, Almeida. Eu que agradeço a cada um de vocês que nos acompanham, né? Pelas mídias sociais da Comunhão Espírita, seja as nossas palestras do Auditório Bezerra de Menezes, seja aqui o nosso programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida, seja outros tantos podcasts, videocasts que nós temos aqui, tantos programas bacanas para jovens, para quem quer estudar mais profundamente. Tem muita coisa boa aqui, né? Fiquem conosco nos programas da Comunhão Espírita de Brasília. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, faça a sua crítica. Esse programa é de vocês. Forte abraço. Forte abraço, até o próximo programa.